E aí, beleza? Quem fala é o Luidson Sim, e eu, junto com o Guinness e com o Felipe Pantoja, sou um dos sócios gestores do Royal Pag Poker Team. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que funciona a nossa mecânica. Então, se você tem interesse ou conhece alguém que tem interesse em aprender, crescer e vencer no poker, tenho certeza que esse vídeo pode ser valioso para você. Antes de mostrar como que a gente opera, como que a gente age, quero te mostrar qual é a nossa química, qual é a química que existe por trás dessa mecânica. Então, por quê? Por que o time existe? E aí, para entender isso, é importante entender como que ele surgiu, como que ele evoluiu e qual é a essência da nossa química. Como que o time surgiu? Tipo, todo jogador de poker, quando ele conhece o poker, ele descobre a imensidão do jogo, que é extraordinária. E aí, quando ele começa a grindar de verdade, logo de cara, ele encontra o que eu chamo de a meteorologia imprevisível do poker, que, na minha perspectiva, é o maior vilão do jogador de poker, que é o que mais limita a capacidade do jogador. Como que ela opera? A meteorologia imprevisível do poker, ela opera quando o jogador faz com que o condicionamento emocional dele seja voltado para o resultado. Então, de maneira objetiva, o jogador ele joga, e aí ele ganha, e aí ele tem prazer. E aí o jogador joga, o inverso é verdadeiro. Ele joga, ele perde, ele sofre, ele tem dor. E isso acontece porque os resultados são muito aleatórios, tem muita variância no curto prazo. E qual é a consequência prática disso? Quando o jogador começa a jogar, ele se esforça, se entrega. Ele coloca muito esforço e não tem um retorno, o jogador ele reduz a intensidade que ele planta, que ele estuda, que ele treina, que ele joga, que ele coloca energia no processo de raciocínio durante a mão. Então ele reduz a intensidade. E aí ele sente que ele não é capaz de gerar frutos. E aí ele fala, pô, então se eu me esforço um monte, eu não consigo, eu sou ruim, eu não sou capaz. E aí ele capa o potencial dele. E quem é responsável? É a meteorologia imprevisível do poker no início. No início, a aleatoriedade do jogo mata a crença do jogador na capacidade dele. Agora, no médio e longo prazo, o jogador parou de plantar. O jogador se deixou bater pela aleatoriedade dos resultados, e aí ele para de focar no processo. E aí ele vira o responsável. Então, a gente entendeu que o grande vilão que limita o jogador de crescer, que atrasa o crescimento do jogador, é a meteorologia imprevisível. Então, o time surgiu com a proposta de criar as condições para, independentemente dessa meteorologia imprevisível, independentemente das condições, o jogador aprender, crescer e vencer. Então, o time é uma estufa que permite o jogador aprender, crescer e vencer, independentemente, faça chuva, faça sol, vai ter fruto, vai florescer. Então, essa era a visão inicial. Como que ele evoluiu? Com a entrada do Pantoja na nossa parceria, a nossa visão se expandiu e, para além de criar um jogador competente que aprenda, cresça e vença, a nossa visão é contribuir com a sociedade. Nossa visão é criar um time embaixador que seja pró-indústria e pró-player, de tal maneira que crie um jogador, um cidadão com sucesso 360 e de quebra devolva muito para a sociedade. Então, se fosse resumir, o que ilustra muito é uma frase. Tem uma frase que diz o seguinte: as pessoas estão sempre se culpando pelo que elas são. Eu não acredito em circunstâncias. As pessoas que realmente progridem nesse mundo são aquelas que procuram as circunstâncias que elas querem. E quando elas não encontram, elas vão lá e criam as circunstâncias que elas querem. Então, o time existe, a essência é porque a gente não encontrou as circunstâncias que a gente queria, então a gente está criando essa circunstância para fazer florescer o melhor de cada pessoa, para formar um time de líderes. Tá. Tendo isso claro, tendo clareza desse nosso porquê, dessa nossa química, dessa nossa visão, como que o time funciona? Qual é a nossa mecânica? Como que é o nosso procedimento prático? Basicamente, então, a gente tem uma estufa que permite que os jogadores floresçam. Então, a gente oferece, metaforicamente falando, o jogador ele aprende informação, ele planta no terreno do poker, então ele vai ter os frutos, ele vai florescer. O que impede ele de ter os frutos é a meteorologia imprevisível, no início. Mas depois é ele parar de plantar, não plantar com regularidade. Porque o vento pode vir tirar, mas se você plantar constantemente, uma hora vai florescer, uma hora a semente pega. Então, primeira coisa, a gente oferece semente. A gente oferece background e a informação para o jogador evoluir. Por informação, a gente oferece as principais escolas de poker do mundo para que o jogador ele absorva a essência da informação que é relevante. Tem muita informação que já foi criada da base do poker. Não é necessário repetir conceitos simples, até conceitos complexos. Muita coisa já foi dita. Então, por que eu vou ficar repetindo uma coisa que já foi falada por caras melhores do que eu, tecnicamente? Então, a gente oferece para o jogador os melhores professores do mundo. Então, o time não tem um professor específico, mas tem muitos professores muito capacitados através das escolas de maneira indireta. Tendo isso claro, que ele tem um bankroll, ele tem informação, ele vai ter retas específicas para se colocar no lugar onde ele vai vencer. Além de dar a semente, a gente oferece a estufa. A estufa são as condições para que o jogador tenha sucesso 360. Dentro das mesas acontece da seguinte forma: a gente oferece uma grade curricular, um plano pedagógico, um sistema de avaliação, um grupo de estudos e uma incubadora. Tá.
Muito jogador tem um crescimento capado, limitado, porque ele não tem um prédio conceitual sólido do jogo. Isso acontece porque ele não estudou numa sequência efetiva, numa sequência pedagógica. Então, o jogador, é como se o jogador estudasse matemática básica, e aí ele vai lá e estuda cálculo numérico, e aí ele fala, matemática é difícil, não consigo resolver essa equação, professor. Tipo, porque ele não estudou numa sequência efetiva. Então, o jogador estuda Open Raise, ele vai lá e estuda Triple Barrel, aí ele estuda Check Raise, e qual é a conexão? Claro, tá tudo conectado, é poker, mas cadê a sequência efetiva para que o segundo andar se fortaleça com base no primeiro andar sólido e fique muito fácil de construir o terceiro andar? Então, com base nessa clareza, nesse conceito, quando o jogador ele constrói um pilar, o primeiro andar com 2 pilares, aí o terceiro andar tem 3 pilares. O segundo andar tá com madeira ainda, nem colocou concreto. Tipo, quando vai chegar no quinto andar, se colocar uma pena, o prédio cai. Por isso que fica naquela tremedeira, tudo torto, e o jogador não consegue crescer. Então, como antídoto para isso, o time ele trabalha com uma grade curricular específica e bem desenhada. A primeira parte, o primeiro ciclo do time é sobre a gente construir as bases, jogo pré-flop. Independentemente se o jogador já tem a base, é importante ele atualizar isso, enriquecer isso, porque novos conceitos estão sendo gerados. Constantemente, grandes teóricos do jogo estão criando especificações, novos discernimentos e ilustrando melhor a realidade. Prova disso é só pegar um livro do Janda e ver o quanto de coisa nova está surgindo. Tá, então ciclo 1, construindo as bases do jogo pré-flop. Ciclo 2, vamos conhecer o terreno, o jogo do flop. Ciclo 3, levantando os pilares, o jogo no turn. Ciclo 4, é hora de construir um império, o jogo no river. Construir um império porque o maior dinheiro do poker está no river. Se você erra no river é muito caro. Então ali é a hora que a gente constrói um império. Então essa sequência permite que o jogador construa um prédio conceitual sólido. Além disso, além de ter essa orientação sobre o que estudar, nós temos um sistema de avaliação. Um sistema de avaliação que valida se o jogador entendeu aquilo que deveria ter entendido naquela semana. Então, toda semana tem avaliações com uma pedagogia diferente, com uma pedagogia que estimula a criatividade do jogador. Além disso, toda semana tem grupo de estudos. Eu e o Pantoja estamos estudando com o Janda, Matthew Janda, que é um dos maiores teóricos do poker do mundo, e a gente traz o que tem de melhor de informação para os nossos jogadores, além das escolas de poker que já existem. Tá, o jogador ele estudou, ele aprendeu, e agora a gente precisa saber tipo, se ele está de fato florescendo. Algumas vezes, mesmo com a estudo, o jogador não floresce em um certo aspecto, por qualquer motivo. Então a gente tem dentro da estudo uma incubadora, que é o fato, analisar o raio-x se o cara está fazendo o que ele deveria estar fazendo, com base no que ele aprendeu, no que ele se comprometeu. A gente não quer falar, jogador, joga com isso de stats. Mas nem sabe, se o cara tá foldando um as e 2 off do button, tem uma coisa errada, certo? Tipo, com 25 blinds, tem uma coisa errada. Tá perdendo a oportunidade de fazer dinheiro. Então a gente dá esse feedback pro jogador e a gente coloca ele numa incubadora para ele evoluir mais rápido. Ok, isso dentro do poker. Essa é a nossa estrutura. E fora do poker, como que ele evolui 360? Para isso a gente age em 2 frentes. No PSP, Personal Strategic Plan, e nos nossos atos de bondade. O PSP é uma dinâmica que é conduzida pelo Pantoja, que é um desafio de 3 meses, que a gente usa o poder do grupo para atingir resultados extraordinários. E, basicamente, a mecânica disso é: o jogador ele define de 3 a 4 objetivos, sendo um objetivo criativo. Qualquer objetivo que ele escolher, para enriquecer a vida dele, seja dentro das mesas quanto fora das mesas. E um desses objetivos tem que ser o objetivo criativo, para ativar o gênio do cara. Toda semana, segunda-feira, tem uma reunião para declarar as intenções da semana. Quarta-feira tem uma reunião para fazer um checkpoint do que foi feito, o que não foi feito ainda. E sexta-feira tem uma reunião para celebrar. A gente comemorar com o grupo o que a gente fez, o que a gente venceu, como a gente venceu. E aí, se o jogador não cumpriu o que ele falou, então ele tem sábado para se limpar e cumprir o que ele declarou. Então a ideia é dream, declare and deliver. Você sonha, você fala e você faz, você entrega. E aí a gente usa o poder do grupo para um ajudar o outro. Quando um escorrega, o outro ajuda o outro a levantar. E a gente cria um ciclo virtuoso poderoso. E além disso, a gente contribui à sociedade através de atos de bondade que geram valor para o mundo de alguma forma. Seja doando comida, seja doando tempo, seja escutando as pessoas. De alguma forma a gente contribui à sociedade semanal, mensalmente e anualmente. Tendo isso claro, essa é a nossa estufa, com essa mecânica da nossa estufa, para o jogador florescer, a gente pensa e acredita que dá para evoluir mais rápido. É possível sim aprender um pouco mais rápido. Porra. E aí, a gente desenhou os treinos técnicos fertilizantes, que é um fertilizante para acelerar o crescimento da semente. De maneira específica, são práticas intencionais com base nos estudos de como que a ciência do expertise, a ciência da excelência. Então, como que você aprende mais rápido?
A ideia é treinar poker fora das mesas com feedback. São treinos técnicos. Temos treinos técnicos e treinos mentais. Então, são os TTFs, os treinos técnicos fertilizantes. Tem dois tipos, cardio e hipertrofia. Cardio são ferramentas que eu crio, que eu desenho, que eu programo, para o jogador ele treinar fora das mesas com feedback. Open raise, fat, tribet, ganhar familiaridade com os ranges. Hipertrofia é um treino... Então, cardio o cara vai correr todo dia. Hipertrofia, o jogador ele se expande intensamente por um curto período de tempo. E isso significa que ele grava live plays semanais, falando o que ele está pensando e a gente vai dar feedback para o jogador. Ah, aqui você perdeu essa informação está sensacional, essa informação poderia ser analisada de outra maneira. O que você acha? E a gente tem um feedback imediato e isso gera um juro composto poderoso na competência técnica. E além disso, treinos técnicos, treinos fertilizantes mentais. Guia para ganhar o jogo interno, exercício de concentração para o jogador lapidar o estado emocional dele para jogar. Tendo isso claro, que nós temos fertilizantes. Além disso, a gente entende que o jogador está colocando energia, ele está focado, ele está construindo o prédio conceitual dele, ele está se entregando, ele está treinando, ele está estudando, ele está jogando e ele pode ou não vencer, varia. Só que a vida não para, né? Tipo, ok, você está lá 5 semanas se esforçando, mas você está comendo, você está jantando, você está tendo eventos sociais e é necessário que o jogador tenha qualidade de vida. Então a gente oferece sombra e água fresca. Isso se dá de duas maneiras, através do nosso plano de carreira e do nosso sistema de bonificação. Nosso plano de carreira é uma cereja sensacional que o time trabalha em ciclos. Tem toda uma explicação psicológica por trás, mas na essência, no bottom line da parada, o que significa a gente tem uma pausa, a gente tem uma linha de chegada. E então a gente trabalha em 6 semanas, uma semana de descanso e uma semana de imersão. Todos os ciclos são 6 semanas de trabalho intenso, uma semana de descanso para você se estudar, se analisar, sair de casa, jogar live, fazer algo que vai te dar, vai trazer um novo para sua vida e uma semana de imersão intensa para enriquecer a experiência, conversar com novos jogadores, etc. Então, além disso, nós temos o contrato. O contrato tem duração de 8 meses, são 4 ciclos, 32 semanas. O deal começa com 27,5 mais 5. A gente tem uma cesta, que é o pool, onde todos os jogadores colocam 5% dos seus lucros ali e esses frutos são divididos proporcional ao mérito dos jogadores com base em critérios específicos. E o deal começa com 27,5% para o jogador e a cada ciclo ele pode subir 5%. Então, a ideia, a visão é que no final de 8 meses o jogador tenha 47,5% mais 5% do pool. Ele pode fazer cash outs quinzenais ou mensais, depende do que ele quiser. Tá, como que funciona o nosso sistema de bonificação? Lembra aquela ideia que a vida continua? Sim, a vida continua, a gente tem que sair, tem que se divertir. E quando o jogador não se diverte, quando o jogador está muito preso, o all-in, o flip é muito pesado, saca? O check raise já não passa, ele não dá o check raise. E a ideia é proporcionar temporariamente as condições para que o jogador viva. Isso significa, se ele cumprir as obrigações, se ele focar no processo, foda-se a metodologia imprevisível, foca no processo, planta, estuda, joga, o jogador, se ele treinar, se ele estudar, se ele jogar, ele ganha R$125 por semana. E se ele fizer isso, mais o combinado, no final do ciclo ele ganha R$750. Porque se você fizer a média, se o jogador focar no processo, o time dá para ele R$250 pelo esforço e pelo mérito dele de focar no processo. Isso é uma ajuda temporária até o corpo e mente dele se condicionar e falar: ah, isso é poker. Poker é processo, poker é range, poker não é cravei e ganhei 3K. Cravei e ganhei $500. E isso significa 3 meses de salário do meu primo. Poker não é isso. Isso é result oriented. Poker é process oriented. Então, essas são as condições que a gente oferece. A sombra e água fresca para o jogador. Tá, plantou intensamente essa semana. Massa. Sexta-feira, sai, se diverte. Você tem R$100, R$125 para se divertir temporariamente ali, para você recarregar sua energia, para você tomar uma água. Eu sei que não vai matar a fome, não é um banquete, porém é uma água. Você já vai no outro dia tá com mais energia para o jogador. E, então essa é a nossa mecânica, a gente funciona dessa maneira. A gente dá a semente para o jogador plantar, nós damos estufa dentro e fora das mesas, fertilizantes dentro e fora das mesas, sombra e água fresca para fazer a parada acontecer. Porque a vida continua. E aí então, resumindo, tendo claro qual é a nossa mecânica, eu quero te fazer um convite. E o convite é o seguinte: a primeira coisa que eu quero te convidar a fazer é analisar se a sua visão se encaixa com a nossa visão e com a nossa mecânica, se você gostou dessa mecânica.
E aí, se você gostou, se isso se encaixa, se tem esse ponto de intersecção entre essas três coisas aqui, para onde você quer ir na sua vida, para onde nós estamos indo na nossa visão do nosso projeto e qual é a nossa mecânica, quero te convidar a participar do nosso processo seletivo. É só clicar aqui no link abaixo e fazer a inscrição. Valeu!